Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o tipo de semicondutor extrínseco, né? Nós já falamos sobre o intrínseco, agora vamos falar sobre o extrínseco e do tipo P, do tipo N, desculpa. Depois falaremos sobre o tipo P. Então, olha lá. O silício possui estrutura cristalina, né, tetraédrica, com 4 elétrons de valência por átomo, que a gente já comentou. Então, quando introduzimos uma impureza pentavalente, né, do grupo quinto ali da tabela periódica, como o fósforo, o arsênio, o antimônio, o que eu quero fazer? Eu vou pegar o meu processo de ionização do meu doador. O processo físico vai ser o quê? Eu vou pegar, né? Cadê caneta? Eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu portador e eu vou inserir uma relação aqui, né, para ele, para o meu elétron. É isso que eu quero fazer. Onde eu vou ter a minha relação do meu átomo nêutron, né, aqui, sendo o meu átomo nêutron sobre ele. Eu vou colocar uma ionização positiva na minha rede. Então eu coloco a minha ionização positiva e eu coloco então o meu elétron livre ali na minha banda de condução. O importante é o quê? É eu permanecer esse meu íon permanente aqui como fixo, tá bom? É eu deixar ele fixo mesmo. E o meu elétron, então, ele passa a ser o meu portador móvel. Que é isso que eu quero fazer. Eu vou colocar um átomo dopante, né? O meu átomo dopante, então, ele vai possuir aqui, ó, 5 elétrons de valência agora. Antes eu tinha 4. Coloquei mais um elétron. E agora ele passou a ter 5 elétrons de valência. Sendo que 4 elétrons formam a minha ligação covalente com o meu átomo de silício vizinho. E eu passo a ter um elétron aqui, ó, que ele vai ser o meu portador móvel. Ele vai ficar trabalhando na minha região, né? Ele vai possibilitar esse movimento para nós. Então o que, que vai acontecer? Aí, energeticamente, né, esse elétron ocupa um nível chamado, né, de ED, né, o nosso nível doador. Então ele fica localizado aqui ligeiramente abaixo da nossa banda de condução. Então eu tenho uma energia química, né, típica que vai ser o meu EC menos o meu ED. O EC é minha energia covalente menos o meu nível de energia aqui do meu doador, né, que é aproximadamente 0,045 elétron-volts para o meu silício dopado com fósforo, tá? Então, se comparado com a minha energia térmica, eu vou ter um K de T, né, aproximado de 0,026 elétron-volts a uma temperatura de 300 kelvins. Logo, a minha temperatura ambiente, né, praticamente todos os átomos doadores vão ionizarem. Então, quando eu olho para a minha condição, né, de um semicondutor, ele pode ser dopado para ter um excesso de elétrons livres ou eu posso fazer um excesso de lacunas, beleza? Então, por isso que existem dois tipos de semicondutores dopados. O silício, que foi dopado com uma certa impureza pentavalente, eu vou chamar ele de semicondutor do tipo N. Aonde N quer dizer o meu número negativo ali, tá? Vai ser um semicondutor do tipo N mesmo. Então, como eu tenho um número de elétrons livres que está excedendo, tá? Que excede o meu número de lacunas no meu semicondutor do tipo N, os elétrons livres eu passo a ter uma condição de portadores majoritários. Então, eu tenho as lacunas para os meus portadores minoritários. E isso daí a gente consegue lembrar o que a gente já comentou nas outras aulas. No momento em que eu vou acionar meu dispositivo, vou colocar minha diferença de potencial, ele vai apresentar a condução e então eu consigo perceber que os meus elétrons livres eles vão mover-se, né? Por exemplo, para a esquerda, né? Da esquerda e vai me trazer uma lacuna. Então move-se ali eles para a direita. Eu tenho esse movimento ordenado então dos meus elétrons, beleza? E os elétrons livres, conforme a gente consegue perceber, eles passam a circular mesmo de um lado final. Ele tem sua predominância de caminho. Então, tanto o material, por exemplo, do tipo N quanto do tipo P, eles são formados pela adição de um número determinado de átomos de impureza. E eu tenho uma base característica para isso.
Essa base traz para mim uma ideia de que cada um dele faz parte de um subgrupo de elemento. Por exemplo, aqui a gente foi lá no grupo 5 da tabela periódica e pega um elemento pentavalente, né, para fazer essa adição. Então eu tenho elétrons, né, de valência suficientes para isso. Então eu consigo notar o quê? Que de ligações covalentes que ainda são presentes, há um quinto elétron adicional devido ao átomo de impureza, que está dissociado de qualquer ligação covalente, em especial mesmo. É importante só a gente frisar aqui, antes da gente passar para o próximo slide, que apesar de eu ter um grande número de portadores livres, que nem a gente consegue observar aqui, eu consigo estabelecer para o meu material do tipo N que ele ainda consegue ser eletricamente neutro, tá bom? Uma vez que eu tenho termos ideais que vai ser o número de prótons, por exemplo, com carga positiva, para o meu núcleo permanecer igual ao meu número de elétrons livres com uma carga negativa em órbita na minha estrutura. O efeito disso a gente consegue ver na dopagem sobre a nossa condutividade relativa. Então pode ser melhor descrita ali pelo nosso diagrama de banda, por exemplo, da energia, ou não. E a gente consegue ver nessa nossa figurinha aqui. Então, o efeito é o quê? Eu tenho a minha banda de valência, que nem a gente já comentou. Eu tenho o meu gap que eu preciso superar, né? Então eu tenho uma energia de gap para os meus materiais intrínsecos aqui. E eu preciso mandar eles para minha banda de condução. É isso que eu quero fazer. Então, consideravelmente, ó, eu tenho uma relação menor do que na nossa figura anterior, que a gente estava vendo para os nossos semicondutores. O meu efeito desse meu processo de dopagem sobre a minha condutividade, ela precisa ser melhor do que a minha condição da minha energia. Como assim? Eu tenho um nível de energia, denominado meu nível doador, e eu preciso que a minha banda significativamente apresente a minha condição. Então, eu tenho esses elétrons que eu vou disponibilizar para que eles passem para a minha banda de condução. Esses elétrons livres, então, estão devido à sua impureza adicionada, que situa-se nesse nível de energia. Então, tem menos dificuldade de absorver uma quantidade suficiente de energia térmica, por exemplo, para entrar na minha banda de condução condizente com a minha temperatura, seja ela ambiente, por exemplo.